aí, gente? Bom dia, tarde, noite. Estamos chegando para o primeiro vídeo do tópico de oscilações, né? O nosso terceiro tópico da matéria de Física 2, né? Lembrando que o primeiro tópico foi só uma introduçãozinha, conforme está lá nas notas de aulas, inclusive ela também tem uma introduçãozinha. Depois a gente passou para o número 2, que era gravitação, 3 fluidos, chegamos ao 4, oscilações. E quando você pensa na palavra, né, oscilações, logo vem à sua cabeça coisas do nosso cotidiano que se relacionam com um movimento de ida e volta de alguma coisa, né? Alguma coisa que vai para a esquerda, vai para a direita, ou uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Tudo isso a gente fala que oscila, ou que vibra, ou que balança de um lado para o outro. Tudo isso é dito formalmente em física como oscilação, né? Então, você tem uma placa de trânsito que passou um vento que está soprando, ela começa a balançar, então ela está oscilando. Né? No Campeonato Brasileiro, seu time provavelmente oscila, porque uma hora ele está ganhando, outra hora ele está perdendo. Até o Flamengo, que foi campeão, ganhou de 5-0, perdeu de 5-0, trocou técnico, depois ganhou de novo. Então, assim, tá todo mundo oscilando, mas no Campeonato Brasileiro, menos o Vasco da Gama, né? Esse aí é só... Esse aí não tem oscilação não, é lá para baixo. Mas enfim, então esses são alguns sistemas cotidianos que você imagina quando você pensa na palavra oscilação, né? Então vamos ver aqui. Aqui eu coloquei na tela, você está vendo um outro sistema corriqueiro, né, do cotidiano, que é o pêndulo. Então esse movimento pendular, ele aparece em algumas coisas no cotidiano, sim. Né? Então, quando você tem lá um veículo para fazer demolição, e aí provavelmente ele tem, né, amarrado num eixo um instrumento que às vezes é uma bola de demolição, às vezes é simplesmente a pá de um guindaste, né? Não sei se a palavra certa é pá, mas aquilo que está lá na frente do guindaste para escavar. Então, tem que fazer esse movimento pendular, né, para você poder fazer uma demolição. Mas enfim, eu estou falando isso porque esse movimento pendular ele também é do nosso cotidiano e eu ilustrei essa apresentação aqui de oscilações com o pêndulo. Então, além do pêndulo, o que a gente vai ver aqui? Em primeiro lugar, nós vamos começar com o movimento harmônico simples. Quando a gente fala de oscilação, o sistema mais simples envolvendo oscilações é o movimento harmônico simples, é o que a gente retira o atrito e fala que a energia mecânica do sistema se conserva. Né? Nesse pêndulo aqui que você está vendo na sua tela, ele vai ir e voltar, mas na maioria dos casos vai ter ali um atrito para começar a querer reduzir a amplitude dele com o tempo. No movimento harmônico simples, você não coloca o atrito, né? O primeiro sistema físico que você estuda numa matéria nova é sempre o mais simples possível, então a gente vai tirar o atrito. Depois a gente vai passar para a matemática do negócio. Então, como que a gente resolve a equação de movimento de um sistema? Lembra da equação de movimento na física 1? É o tal x de t quando você fala no sistema unidimensional, né? É você monitorar aonde que está a posição do seu corpo em função do tempo. Então, a gente vai achar o x de t aqui para um oscilador. Depois a gente vai falar de energia, cinética e potencial. A mecânica está conservando, sem atrito. Mas a cinética e a potencial, como que elas variam nesse sistema oscilatório? Depois a gente vai falar de osciladores angulares. Olha o pêndulo aqui, ó. O pêndulo é um oscilador angular, né? Ele está fazendo o nosso movimento de ida e volta aqui, em que a variação é angular. Esse ângulo aqui é que vai variando, você consegue ver pelos desenhos, né? Por último, a gente vai terminar falando de osciladores amortecidos, forçados e ressonância. Então, essa é a nossa programação para esse tópico nosso de oscilação. Cada um desses instantes aqui do pêndulo, que está ilustrado com um título, vai ser um dos nossos vídeos aqui de oscilações. Vamos começar com o movimento harmônico simples. Então, a partir de agora, sempre que eu falar MHS, é a sigla para movimento harmônico simples. Por movimento harmônico simples, você vai entender o seguinte:
ele vai se repetir indefinidamente por ação de uma força restauradora, ou no caso angular, como a gente bem viu ali, pode ser um torque restaurador. Então, qual que é a chave aqui para você falar que uma oscilação é harmônica simples? Ele vai ter que se repetir indefinidamente porque você não está considerando o atrito. Se você não considera o atrito, não tem como o atrito roubar a energia do sistema, energia mecânica se conserva, você colocou o corpo para oscilar, ele vai continuar oscilando indefinidamente. Então tá bom. Exemplos. Tá aqui esse primeiro GIF, mostra um sistema bloco mola oscilando na horizontal. Então movimento de ida e volta, esquerda e direita, mais ou menos igual você imaginou. Assim que eu falei oscilação, você já imaginou que era um movimento esquerda-direita ou para cima e para baixo, desse jeito aqui, ó. Ou então igual do pêndulo, que vai ao redor de um ângulo, igual está aparecendo para você aqui agora. Então, como eu falei lá na introduçãozinha, quando falou oscilação, já é uma palavra do seu cotidiano, você sabe mais ou menos o que a gente vai falar aqui. A utilidade disso para a física é que diversos sistemas complexos podem ser reduzidos, pelo menos localmente, a um oscilador harmônico simples. Lembra lá da física 1? A energia potencial é meio de kx2, ou seja, você tem o chamado potencial parabólico. Então, por mais complicado que seja seu potencial em sistemas físicos mais complexos, sempre tem uma posiçãozinha ali do seu sistema físico que você pode, que ela tem esse caráter parabólico, e aí você pode usar as equações de movimento harmônico simples para estudar localmente sistemas físicos complexos, né? Então, no nosso cotidiano, a gente tem muito desse movimento de oscilação e muitos sistemas complexos podem serem reduzidos a sistemas simples, a movimentos harmônicos simples. Então vamos a algumas definições. Primeiro a gente falou da tal da força restauradora. O que eu quero dizer com isso? Você vai imaginar o sistema bloco mola. Peraí que nós vamos lembrar de uma coisa. É o que? Sem atrito. Então você vai fingir que não existe atrito entre o bloco e a superfície, nem entre o sistema todo, o bloco, a mola aqui, e o ar, né? Não tem resistência do ar. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui a posição de equilíbrio da mola, que representa a posição da mola quando ela não está nem comprimida e nem distendida. Você sabe que mola é, por definição, um objeto com propriedades elásticas. Eu pego uma mola, se eu tentar, uma gominha tem propriedades elásticas, se eu puxar, ela vai tentar fazer o quê? Voltar para o lugar. Portanto, se eu puxo aqui esse bloquinho, vai aparecer nele uma força feita pela mola que quer devolver ele para a posição de equilíbrio. Tá? Não confundir. Como que o bloquinho veio parar aqui em primeiro lugar? Ele veio parar aqui porque alguém puxou ele, sim, com uma força para cá, igual você está imaginando agora, a força para cá. Porém, nós estamos interessados na força que a mola faz no bloquinho, porque é ela que vai manter o movimento com esse caráter oscilatório. Então, se alguma força puxou ele para cá, a mola passa a fazer uma força que aqui na posição de equilíbrio ela não fazia. Aqui nessa posição, ela passa a fazer. Então, se eu soltar o bloco daqui, soltei o bloco, qual que vai ser a tendência? Ele voltar para a posição de equilíbrio. Só que como ele vai ter ganhado uma certa energia, porque uma força externa puxou ele, portanto, deu energia potencial elástica para ele, ele vai ter ganhado uma energia potencial elástica que vai ser convertida em cinética a partir do momento que a gente solta o bloquinho e ele passa a ganhar velocidade, e ele vai ter energia suficiente para passar daqui. Então ele vai passar da posição de equilíbrio, continuar se movimentando nesta direção, vai passar a comprimir a mola. Note que a partir do momento que você soltou não tem mais força externa, agora é só força da mola. Ele vai passar a comprimir a mola, e aí a força que a mola vai fazer nele passa a ser para o outro lado, sempre em direção à posição de equilíbrio. Por isso esse nome,
força restauradora, ela atua no sentido a restaurar a posição original, a devolver o corpo para a posição de equilíbrio. E aí, esse bloquinho vai continuar se movimentando nessa direção aqui? Vai, mas aí ele vai ter energia para voltar para cá, completar uma oscilação e começar o movimento todo de novo. Tudo bem? Então esse é um movimento harmônico simples, pelo fato de que não tem nenhum tipo de atrito, a amplitude do movimento, ou seja, a posição máxima que aquele bloquinho chega em relação à posição de equilíbrio pela direita ou pela esquerda, ela se mantém sempre. O bloquinho vai começar a oscilar e vai voltar sempre no ponto de amplitude máxima que você determinou ao puxar ele. Tá? Então agora vamos continuar fazendo algumas observações no sentido de determinar alguns parâmetros importantes no nosso estudo de oscilações de MHS. Primeira coisa que a gente vai fazer é comparar o movimento oscilatório ou movimento periódico ao movimento circular uniforme, porque eles são descritos pelos mesmos parâmetros. Então, se você estudou movimento circular uniforme lá nas leis de Newton, depois você estudou um pouco de rotação na Física 1, você já está acostumado com parâmetros que vão ajudar a gente a descrever movimento oscilatório. Então, de que eu estou falando? Imagina que você tem aqui uma bolinha numa plataforma giratória, né? Então, você está vendo aqui igual um toca-disco antigo. Talvez quem for mais novo nunca vai nem ter visto mas um toca-disco, um tocador de LPs. Imagina isso. E aqui você tem o LP, e aí você colocou aqui uma bolinha, grudou uma bolinha no LP, aqui. E aí você está olhando ele de cima. Então ele vai começar a girar, né? Você está visualizando isso aqui de cima. Aqui você vê uma parede, ó, que está colocada, né? Você também... essa parede está colocada na sua frente, mas mesmo assim você está observando isso aqui de cima, tá? E aí, essa bolinha aqui que você grudou no LP vai girar em movimento circular uniforme em torno do centro, e aqui você liga uma lanterna. Na parede oposta, a sombra da bolinha vai fazer um movimento de oscilação entre A e menos A, em que A é dito amplitude da oscilação. Então, como isso aqui é sombra, fica muito fácil de você entender que não tem atrito porcaria nenhuma, né? Então eu que estou mantendo, né? A máquina aqui mantém esse carinha aqui em movimento circular uniforme com uma frequência angular ômega, tá vendo? Ó, frequência angular ômega, o parâmetro lá do movimento de rotação que você estudou na Física 1. Você colocou uma lanterna aqui, e a sombra que está aqui na parede vai ficar oscilando entre A e menos A, enquanto essa bolinha aqui, que está sendo assinalada com a letra Q, gira em movimento circular uniforme. Beleza? Conseguiu visualizar? Então, esse é um bom jeito de você visualizar como que os parâmetros que você se acostumou no movimento circular, no movimento de rotação, período, frequência angular, todos eles vão participar do movimento harmônico simples. E aí você pode pensar assim, não, esse movimento da mola ali, de ida e volta, não tem nada a ver com ângulo, não, né? A frequência angular é em radiano por segundo. O que isso tem a ver com radiano? Então olha aqui, ó, olha só como você faz a projeção do movimento circular aqui no círculo, você faz a projeção perfeita aqui no eixo X, indo para frente e para trás. Então você tem aqui uma analogia entre as duas coisas. Então primeiro eu estou te convencendo que você vai trombar com frequência, período, frequência angular, etc. O que mais que a gente precisa definir? Então vamos voltar ao caso em que a posição de equilíbrio da mola está aqui e, portanto, esta mola está distendida. Alguém pegou a mola e puxou ela para cá. Ou então, já é um movimento oscilatório aqui que está acontecendo. Eu fui bater uma foto na hora
que esse carinha aqui passava pelo ponto de máxima amplitude. Então vamos fazer algumas definições. O ponto de máxima amplitude, o livro do Halliday vai chamar de XM, porque nós vamos descrever o movimento aqui no eixo X e se trata de uma posição X máxima a partir da origem e uma posição de X, menos X, né, para o lado esquerdo da origem, ou portanto negativo, uma posição máxima pela esquerda chamada de menos XM. Se você pegar o livro do Sears, que é muito bom também, né, eu acho ele até melhor do que o do Halliday, pelo menos essa edição verde do Halliday, o livro do Sears é melhor do que ela, né, mas o livro do Halliday é a nossa referência principal de acordo com o plano de estudo. Então, se você olhar no livro do Sears, aqui está A e menos A, igual na figura do movimento circular, né? Essa figura do movimento circular eu tirei ela do Sears, por isso que está A e menos A. Então, A e menos A, XM e menos XM, eles querem dizer a mesma coisa, amplitude ou módulo máximo desse vetor de deslocamento em metros no sistema internacional. Então, posição de equilíbrio é a origem, deslocou esse carinha para o máximo, né? Eu peguei o bloco aqui, puxei ele para o máximo e soltei. Esse ponto de máximo é dito amplitude e ele é representado por XM ou por A maiúsculo ou por alguma outra letra maiúscula aí que vai variar um pouquinho dependendo do livro que você está usando. Tá bom? Então, essa posição máxima, amplitude XM ou A. Né? E aí, aqui, não é que se ele está do lado de cá, a amplitude é menos XM. Não, a posição é menos XM. Amplitude é o que? Ó, módulo. Tá? Amplitude tem sempre um valor positivo. Seguindo, o que vai ser período? Aí aqui agora uma pequena revisão só, porque período você já viu em movimento circular uniforme, você já viu em rotações. É o tempo gasto para uma oscilação. O que vai ser uma oscilação no sistema bloco-mola? Considera aqui o ponto em que você está na posição máxima aqui do deslocamento pela direita. Começa a contar o tempo daqui. Depois o bloco vai vir para a posição de equilíbrio, vai chegar na posição máxima pelo outro lado, vai passar de novo pela posição de equilíbrio e vai voltar para o ponto inicial. Quando ele voltar para o ponto inicial, você tem uma oscilação completa, o tempo gasto nela é o período. Então, pega um ponto qualquer. Quando ele voltar naquele ponto, você tem uma oscilação. Ah, mas se eu quiser começar pela posição de equilíbrio, não tem problema. Você está na posição de equilíbrio, veio para menos XM, voltou para a posição de equilíbrio, foi para mais XM, voltou para a posição de equilíbrio, aí você tem uma oscilação completa. Tá? Aqui por essa posição de equilíbrio, né, ele precisou de passar duas vezes para eu formar uma oscilação completa, mas é assim que você define período, né? Pega um determinado instante de tempo, espera ele voltar naquele instante de tempo, tendo passado por todos os pontos possíveis, né? Então, se eu computo a partir aqui da posição de equilíbrio, ele vai e volta, eu não posso falar que isso é uma oscilação, porque o ponto seguinte dele aqui ainda não vai ter sido atingido nesse movimento de ida e volta. Então, a hora que ele vier aqui, ele ainda está numa oscilação, né? Esse ponto aqui ainda não foi contado. Então, ele vai e volta de novo, aí sim você pode contar uma oscilação. E ela vai gastar o mesmo tempo que se você começar a contar daqui, ele for e voltar, ou se você começar a contar daqui, ele for e voltar. Tá? Então, isso é uma oscilação, tempo gasto nela, período. Frequência, período, sistema internacional, segundos, tá? Então, período é 10 segundos, então o oscilador demorou 10 segundos para uma oscilação. Frequência já é o número de oscilações por unidade de tempo, ou o número de oscilações por segundo. Então, quando você fala assim, 5 oscilações por segundo, ou 5 por segundo, 1 sobre segundo é chamado Hertz. Então, em homenagem a um físico chamado Heinrich Hertz.
né, que no caso dele ele estudava ondas eletromagnéticas, que aí é um objeto de estudo lá da física 3, mas o campo eletromagnético também oscila, né, os campos elétricos e magnéticos oscilam em módulo com uma determinada frequência, que aí é a frequência da luz, mas isso aí já é matéria de física 3. Mas a origem da palavra, a origem da unidade Hertz para frequência foi com um físico estudando campos eletromagnéticos, né, e propagação da luz. Então, a frequência ela vai te falar o número de oscilações por unidade de tempo. 5 oscilações por segundo, 5 Hz. 15 oscilações por segundo, 15 Hz. 15 oscilações a cada 5 segundos, 3 Hz, porque dá 3 oscilações por segundo. Tá bom? Então, esse é a unidade de frequência no sistema internacional, tal qual você já viu anteriormente. Frequência angular é a taxa de variação angular no tempo. E aí, quando você olha para essa figurinha aqui, você me pergunta, cadê o raio do ângulo? Já te expliquei lá atrás, por isso que esse meu segundo slide foi entrar ali com um movimento circular uniforme como comparação, né? Então, a frequência angular ela reflete a analogia que a gente pode fazer com o movimento circular para falar sobre frequência angular, que vai carregar a mesmíssima definição do movimento circular uniforme e as mesmíssimas unidades radianos por segundo. Para a gente associar tudo isso matematicamente, vamos lá. Ó. Então, quando você tem a força restauradora proporcional ao deslocamento dada pela lei de Hooke, né? Então a força ela é diretamente proporcional ao deslocamento, sinal negativo, porque você viu lá no primeiro slide, ó, quando a força está para um lado, o vetor de deslocamento está exatamente para o outro. Volta lá no primeiro slide, é só você voltar lá naquele slide que tem a nossa definição de amplitude, você vai ver claramente que quando o R está para um lado, a força está para o outro. Então, quando você tem esse sinalzinho de menos aqui e a proporcionalidade entre força e deslocamento, você tem uma força restauradora e o resultado vai ser uma oscilação, um movimento harmônico simples. Tá bom? Lei de Hooke, a mesma lá da física 1. K é dito constante elástica. Lembrando mais uma vez, seu problema deve ser sem atrito. Quando tudo isso acontecer, a relação entre período, frequência e frequência angular vai ter essa característica matemática aqui. Ó. O período ele vai ser exatamente o inverso da frequência. A frequência angular vai ser dada por 2π sobre o período. E você pode chegar nessas equações aqui utilizando-se de regras de 3 simples, que você vai pegar as notas de aula, ler lá nas notas de aula como que você vai usar simples lógica para chegar nestas duas equações aqui. Então, se o período é o inverso da frequência e a frequência angular depende do inverso do período, ó, eu posso escrever essas duas equações aqui das seguintes maneiras, né? Invertendo aqui frequência com período, eu posso escrever F igual a 1 sobre T, e substituindo T por 1 sobre F, eu posso falar que a frequência angular é 2π vezes a frequência em Hertz. Então, essas são as definições que a gente precisava para começar o estudo de oscilações. A partir da próxima, né, no próximo vídeo, a gente vai chegar na equação de movimento. Como que eu descrevo esse movimento oscilatório de ida e volta com uma equação matemática. E aí eu deixo a pergunta para você. Qual função matemática que te dá essa conotação de oscilação? Ida e volta, vai e vem, para cima e para baixo, para esquerda e para direita. Qual delas? Beleza? Vamos ver ela no próximo vídeo. Né? Qual função matemática descreve as oscilações e como que esses parâmetros que a gente definiu se encaixam nessa equação de movimento x de t para um oscilador, certo? Então, valeu, gente, por mais esse vídeo aqui. Até lá!